Boa noite, pessoal. Mais Noite. uma segunda-feira aqui, nós juntos, para falar de produto, para a gente conversar um pouquinho. Hoje nosso tema é imunidade, como os óleos essenciais atuam na nossa imunidade. Eu vou compartilhar a tela para eu ir seguindo os slides e a gente vai conversando aqui sobre esse tema. Então, vamos lá. Imunidade. Peraí. Tá. Por que os óleos essenciais atuam no nosso sistema imunológico? A gente fala muito disso, né? Ah, imunidade, usa óleo essencial, precisa aumentar a imunidade, precisa é, ficar mais forte para não ter a doença. E qual óleo essencial a gente usa para aumentar a imunidade? A gente fala muito de On Guard, né? Mas por quê? Como que os óleos atuam no nosso sistema imunológico? Então, aqui eu peguei uma história lá de 300 milhões de anos atrás, né? Os óleos essenciais surgiram evolutivamente como parte do sistema imunológico das plantas. Há mais de 300 milhões de anos, com o surgimento das coníferas, que foram as primeiras plantas terrestres, os óleos essenciais também surgiram, ajudando elas, as coníferas, a sobreviverem naquele novo meio. E quando surgiram as angiospermas, que eram as plantas com flores, nesse mesmo período surgiram os mamíferos. Então, o próprio óleo essencial das angiospermas, já mais evoluídos do que os das coníferas, influenciou o desenvolvimento do sistema imunológico dos mamíferos e possivelmente o sistema emocional também. Essa coevolução dos óleos essenciais nas plantas com os animais não só atuou no desenvolvimento do sistema imunológico das plantas, mas também dos animais. Os óleos essenciais, então, eles vêm, a gente sabe, né, do sistema imunológico das plantas, eles são a proteção das plantas, e eles ajudaram muito as plantas lá no início, quando elas surgiram aqui na Terra. E isso, quando surgiram os animais, e os óleos essenciais foram ajudando também os animais. E aí, segundo pesquisas científicas, eu peguei aqui dois exemplos. Você pingando um óleo essencial, eles fizeram uma pesquisa, né? Pingando o óleo essencial de olíbano numa ferida fez com que houvesse uma concentração maior de células do sistema imunológico ali naquela área da ferida, fazendo com que a ferida cicatrizasse mais rápido. Outro exemplo, o óleo essencial de lavanda favoreceu determinadas populações de bactérias na microbiota intestinal em detrimento de outras, ao contrário de um antibiótico que acaba com as bactérias negativas e positivas. Então, o óleo essencial de lavanda, ele selecionou de forma inteligente as bactérias positivas. O óleo essencial, ele tem esse poder, ele consegue acabar com as bactérias negativas, só com as negativas. Ele não destrói as bactérias positivas. Isso é um grande aliado que a gente tem, né? Com os óleos essenciais quando a gente está tratando infecções, inflamações. A grande maioria dos óleos essenciais possui uma função no sistema imunológico, seja anti-inflamatória ou antibiótica. Eles não apenas têm a função sobre um patógeno agressor, mas também ajudam a impulsionar o sistema imunológico humano, para que ele, com o tempo, fique menos suscetível a outras doenças. Então, o óleo essencial, ele não só atua no sistema imunológico, né, com a ação anti-inflamatória e antibiótica, mas ele também ajuda a fortalecer o sistema imunológico para que o nosso próprio corpo se fortaleça para que as doenças não cheguem. Por isso que a gente fala muito da prevenção, de usar o óleo essencial na prevenção, para
equilibrar, fortalecer o seu sistema imunológico e assim você não precisar usar o remédio, né? Claro que como a gente sempre fala, quando a gente precisa do remédio, a gente tem que usar mesmo. Mas se a gente puder usar o óleo essencial, principalmente na prevenção, vai ajudar demais no fortalecimento do nosso sistema imunológico. E aí vem o sistema imunológico e as emoções. Os chineses já sabiam que, dentre todos os fatores possíveis de adoecimento, as emoções são as mais danosas. Raiva, frustração, medo, angústia, ansiedade, estresse podem desequilibrar a atividade do sistema imunológico. A gente sabe, né? Quando a gente está muito estressado, muito preocupado, ou com alguma descarga grande de estresse, o nosso sistema imunológico vai lá embaixo. E aí a gente começa a aparecer as questões, as doenças, questões de pele, enfim. Quando nos vemos numa situação de estresse, nosso corpo libera o famoso hormônio cortisol, que prepara nosso corpo para lutar ou fugir. Ele ativa partes do corpo que vão garantir a sobrevivência, mas também diminui outras atividades, pois a energia precisa ser toda direcionada para lidar com aquele problema. Então, quando a gente tem um estresse, um problema, tem uma liberação do cortisol. E toda a maior parte da energia do nosso corpo vai para aquele problema. A gente precisa de energia para resolver aquele problema. E aí o resto do nosso corpo fica vulnerável. E aí baixa a imunidade. Hoje em dia, precisamos matar um leão por dia, né? Como se diz, liberando cortisol diariamente, resultando no sistema imunológico enfraquecido. Lá, né, na época das pedras, nem todo dia aparecia uma onça que liberava, né, que os homens lá das cavernas passavam por um estresse e aí liberava cortisol e ele tinha que ou enfrentar a onça, né, se proteger ou fugir. Hoje, a onça aparece para a gente todos os dias. Todo dia a gente tem estresse, todo dia a gente libera cortisol no nosso organismo. E isso faz com que o nosso sistema imunológico enfraqueça. É fato. E assim, com o constante estresse, por menor que seja, estamos suscetíveis a desenvolver resfriado, gripe, rinite, sinusite, asma, candidíase, fora as questões de pele, né, que não apareceu aqui, mas de vez em quando aparece um eczemazinho, uma psoriasinha. Isso tudo vem desse sistema imunológico baixo que pode ter um fundo emocional aí, uma origem emocional, né? Os óleos essenciais podem atuar de diversas formas para equilibrar o nosso sistema imunológico. E quais são essas formas que os óleos essenciais atuam no nosso sistema imunológico? Eles podem ir direto no agente patológico, destruir eles diretamente, como vírus, bactérias, fungos. Alguns óleos essenciais têm a capacidade de romper a barreira que protege alguns desses micro-organismos. Então, esses micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, eles têm uma camada, uma membrana protetora em volta deles. E alguns óleos essenciais têm a capacidade de romper essa proteção, de romper essa barreira, e assim destruir esses agentes patológicos. Ou eles também podem atuar na diminuição direta do cortisol, diminuindo o estresse, ansiedade, insônia, equilibrando assim o sistema imunológico. Né? Então, essas são as duas principais funções dos óleos essenciais com relação ao sistema imunológico e como eles atuam, ou destruindo direto o agente patógeno, ou ajudando na diminuição direta de cortisol no nosso organismo, né? Esse hormôniozinho danado aí que está na moda. Alguns óleos essenciais estudados para tratar estresse, insônia, ansiedade e equilibrar o funcionamento do sistema imunológico. Esses aqui
essa lista foi desse estudo que eu pesquisei, tá? Esses óleos é que foram os estudados. Então, lavanda, limão siciliano, a laranja selvagem, eucalipto, olíbano, alecrim, cipreste, melaleuca e hortelã-pimenta. Esses são os óleos que foram usados nesses estudos, trazendo um efeito muitíssimo positivo no nosso sistema imunológico. E aí, gente, a gente tem o On Guard, né? Na nossa vida, graças a Deus, que ele é o queridinho da imunidade e ele contém alguns dos óleos que apareceram no estudo. Ele tem o laranja selvagem, o eucalipto, o alecrim, que foram óleos que apareceram lá no estudo, mas a gente sabe que o cravo e canela também são muito benéficos, eficientes no nosso sistema imunológico também. Então, o On Guard pensou em aumentar a imunidade, pensou em infecção, pensou eu estou resfriado, por exemplo. Minha mãe ficou aqui esses dias comigo me ajudando na mudança. Teve um dia que estava muito frio aqui fora e a gente ficou trabalhando e sentindo frio mesmo assim, não queria parar, tinha muita coisa para fazer. A gente ficou trabalhando no frio mesmo. E no dia seguinte ela amanheceu resfriada, fanha, nariz entupido, tossindo. A mãe, bora no guarde. Ela tomou assim um guarde de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. No primeiro dia foi direto, uma gotinha embaixo da língua, direto, assim, de 3 em 3 horas. À noite, ela já estava muito melhor. No dia seguinte, ela foi espaçando mais, tomou de 6 em 6, de 7 em 7 horas. E no terceiro dia, ela já estava boa. Ela não estava mais fanha, não estava mais se sentindo molenga, né? E o Vanguard resolveu a vida dela, quer dizer, ajudou a melhorar, a fortalecer o sistema imunológico dela para o próprio organismo conseguir combater aquilo que ela estava sentindo, os sintomas que ela estava sentindo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês sobre a imunidade. E aí eu vou me despedir do pessoal do YouTube para a gente conversar mais um pouquinho e tirar dúvidas aqui.